Alunos da turma ATS 16, estou aqui com vocês na nossa terceira aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar, mais detalhadamente sobre os equipamentos mais utilizados no setor da UTI. Lá na primeira aula eu citei alguns equipamentos, mas essa aula é específica para os principais equipamentos, tá bom? E eu vou citar aí também as questões de engenharia clínica, engenharia predial, em que elas aí fornecem tanto a manutenção corretiva quanto a manutenção preventiva, tá? Normalmente o setor de engenharia hospitalar, eles têm aí um cronograma que eles passam aí no hospital, na instituição, fazendo tanto manutenção corretiva, então se quebrou a engenharia, vai lá e tenta consertar, do mesmo jeito como preventivo. Então, eles vão fazer a manutenção antes que o erro aconteça, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula e qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal, tudo bem? Então, vamos lá. Opa! O bom funcionamento do hospital depende diretamente da qualidade de seus equipamentos. E é uma coisa até que clara, Porque não adianta eu ter uma UTI mega estruturada, porém o meu respirador não funciona, o meu desfibrilador, se tem uma parada cardiorrespiratória, ele não funciona. Então, quando a gente fala para o bom funcionamento, tanto a estrutura, porque precisa ter, esses equipamentos eles precisam estar funcionante, estar disponível e funcionante, tá bom? Sejam eles mais simples ou ultratecnológico, é fundamental que os colaboradores consigam manusear e comandar os diferentes tipos de equipamento com maestria para evitar qualquer atraso ou erro de procedimento. Então, sempre que chega um equipamento novo na instituição, isso funciona para materiais também, tá? A educação continuada da instituição junto com a engenharia clínica, eles devem fornecer um treinamento, para manuseio desses equipamentos. Quando não é engenharia, é o próprio fabricante, que ele tem que ir até as instituições ensinar os profissionais o modo adequado de uso, tá bom? Quais os equipamentos essenciais para a UTI? Lembrando, eu coloquei aí vários equipamentos, eu vou citar a funcionalidade deles brevemente, mas depende de instituição para instituição. Existem instituições que têm outros equipamentos mais avançados, ultratecnológicos, e que isso vocês vão descobrir aí no dia a dia, na prática de vocês, tá bom? O monitor multiparâmetro demonstra as informações de determinado paciente sobre sua estabilidade ou chance de risco na UTI, identificando de maneira contínua se há alguma aceleração ou desaceleração dos batimentos cardíacos. Não só dos batimentos cardíacos, Lá nós conseguimos visualizar pressão arterial, se tiver contínua, temperatura, existe um monitor que ele tem um cabo e no final é um sensor que mensura a temperatura do paciente, saturação, a partir do oxímetro, o cabo de oxímetro do monitor, frequência respiratória, frequência cardíaca, as ondas elétricas, que o coração aí disponibiliza, a gente consegue visualizar isso no monitor, tá bom? Em setor de UTI, cada leito ele deve ter um monitor, tá bom? Esse aparelho é indispensável em qualquer hospital público ou privado. Então, independente se é SUS, se é particular, se é uma instituição privada, toda UTI ela precisa ter um monitor, tá? Um para cada leito, na verdade, a gente brincava muito antes, na minha época de graduação, porque o hospital podia estar caindo aos pedaços, mas se tem um setor de UTI, ele precisa estar completo, tá? Justamente porque é lá que ficam os pacientes críticos, que precisam de um atendimento 24 horas, monitorização 24 horas. Então,
Pode faltar coisa lá no PS, pode faltar coisa na enfermaria, que isso a gente vê que é a realidade de muitos hospitais, né? Mas no setor de UTI é necessário ter o mínimo, né? O básico para atender esses pacientes críticos, tá? Além do monitoramento cardíaco, ele pode controlar determinadas funções como queda de saturação de oxigênio e alteração na pressão arterial. Eu deixei a imagem aí para vocês, né? É claro que hoje existem vários outros modelos de monitores, né? Alguns mais antigos, outros mais avançados, né? Mas a funcionalidade, o objetivo desse monitor acaba no final sendo o mesmo, tá bom? Temos também um equipamento chamado de oxímetro, né? Do mesmo jeito que a enfermagem carrega um pequenininho oxímetro de dedo, né? Também tem-se nesse setor, né, um oxímetro portátil, né? Normalmente o oxímetro ele está vinculado lá no monitor, tá? As instituições já adquirem os monitores que já vêm com o oxímetro, né? Normalmente no setor de pediatria, que eles utilizam o oxímetro de dedo, tá? De dedo, ou é aquele que são 2 sensores, né? Que a gente imagina a mãozinha, o pezinho da criança, né? Em RNs, em neonatal. E aí esses sensores, eles vão funcionar como uma prega, né? Normalmente se passa uma faixa nessa mãozinha, que pode ser também esse tipo de oxímetro, tá bom? A oximetria consiste na mensuração da qualidade de oxigênio no sangue por meio de dispositivos denominados oxímetros. Então, a partir de sensores, né, eles conseguem mensurar a taxa de oxigênio no sangue, tá bom? É por isso que pacientes que estão em UTI, que estão com as extremidades frias, né, muitas vezes cianóticas, o oxímetro ele não consegue mensurar essa saturação, né? Muitas vezes é solicitado ou pela enfermeira ou pelo médico, né, a coleta de gasometria, que quem realiza gasometria é o enfermeiro. Então ele coleta essa gasometria e é no resultado desse exame que se consegue ver a taxa de O2, de CO2 nessa gasometria, porque muitas vezes o oxímetro pela extremidade estar fria não consegue ser mensurado, tá bom? Eles são capazes de fazer essa medida apenas com contato direto com áreas como o pulso, o lobo da orelha ou sobre algum dedo, tá? O funcionamento se baseia na leitura da frequência cardíaca e na quantidade de oxímetro de sangue das artérias por um sensor luminoso. Então, né, esses aí eu deixei até a imagem, isso daí é o que mais frequente na enfermagem, né, o oxímetro de dedo, ele consegue aí mensurar, nos fornecer tanto a taxa de saturação quanto o valor de uma frequência cardíaca, tá? Além de verificar a concentração de oxigênio, o oxímetro ainda mede outros sinais vitais, como frequência respiratória e frequência cardíaca. Não são todos os oxímetros que conseguem mensurar isso, normalmente são os portáteis, tá? Normalmente o portátil a gente consegue ir lá, na hora que coloca o dedinho no oxímetro, né? Ou no lóbulo da orelha, ou sensores no pezinho, na mãozinha do RN, ele consegue identificar a frequência respiratória também, tá? Não são todos. Esse mais antigo que eu deixei aqui é o mais utilizado nas instituições, tá? Esse daqui é um oxímetro portátil, né? Parece um mini monitorzinho, mas ele só demonstra a saturação e a frequência cardíaca, né? Então, esse tipo de monitor é um dos monitores mais usados nas instituições, né? Porque ele é portátil mesmo, tá? A gente vê aqueles pequenininhos, bonitinhos, né? Mas não são todas as instituições que possuem esse tipo de oxímetro, tá? Bomba de infusão. É um aparelho utilizado para perfundir líquidos, tais como fármacos ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosas, arterial e esofágica. Então, bomba de infusão, né, a gente utiliza ela, né, justamente para ministrar
Medicamento, NPP, coisas que são de horários, né? Uma sedação, paciente que está lá na UTI, caso alguém já tenha ido visitar, pode observar, né, que um paciente tem 2, 3 bombas de infusão, justamente porque estão correndo drogas vasoativas, né, que precisam ser o gotejamento por horário, né, por hora, por minuto. Então precisa ser muito bem controlada essas medicações, né? Na UTI neonatal, existem vários tipos de bomba também, né? E para vários tipos de UTI. Essa primeira imagem que eu deixei aí para vocês é uma bomba muito antiga, né? Que ainda alguns hospitais ainda possuem esse tipo de bomba. E ela pode ser ministrada aí tanto o NPP, né? Que é a dieta, nutrição na parenteral, quanto medicação, né? Normalmente isso é utilizado em adulto. Para RN, lá na UTI NEO, é uma bomba que depois eu vou mostrar a imagem para vocês. É uma bomba que ela tem um suporte para uma seringa, né? Uma seringa de 60 ml. Então ela é desse tamanhozinho e aí você aclopa, uma seringa de 60 ml e aí essa bomba de infusão, né, vai fracionando de acordo com o tempo estimulado, né? Justamente porque os RNs, né, precisam de um volume menor, né? Ela é mais fracionada do que uma bomba de infusão convencional para adulto, tá? Existem vários modelos de bomba de infusão, mas podemos dividi-las em 3 classes principais. Bombas volumétricas universais, né, que são esse exemplo que eu deixei aí para vocês, ele é um tipo de volumétrica universal, né? Qualquer equipo é compatível com essa bomba. Bombas de equipo especiais, então medicações que são fotossensíveis, né? Algumas bombas só aceitam dietas, né? NPPs, então existem algumas bombas específicas, né? De acordo com os seus equipos. E bombas de seringas, que eu acabei de comentar com vocês, que são bombas que aclopa a seringa nela e ela vai fracionando de acordo com o que foi estimulado aí, tá? Agora eu vou falar brevemente desses 3 tipos de bomba, tá? Bombas volumétricas universais. Esse tipo utiliza equipos de soro padrão para bombear e controlar os líquidos a serem infundidos para dentro do corpo. O controle de fluxo nesses equipos sem bomba infusora é normalmente feito por gravidade e estrangulamento da luz do tubo por um dispositivo chamado de pinça-rolete. Quanto maior a luz interna do tubo, maior a vazão e vice-versa. Então, não sei se vocês reparam que aí debaixo dos números aí dessa bomba, ela tem tipo uma portinha, né? Que o profissional abre e dentro dela tem um suportezinho para você colocar o equipo, né? E nesse suporte ele tem um sensor. Então é a partir desse sensor que ele vai liberando gradualmente a quantidade que você colocou aí. Então, se eu coloquei nessa bomba aí, por exemplo, 125 ml por hora, então em 1 hora, esse sensor vai liberar 125 ml fracionado em 60 minutos. Bom, deixei aí como exemplo uma imagem. Agora a questão de bombas de equipos especiais. As bombas com equipos especiais podem utilizar equipos feitos com segmento de tubo mais elástico e mais resistente que o padrão dos tubos de perfusão normal. Normalmente, o material utilizado é o silicone, que proporciona maior precisão e durabilidade, até 48 horas. Então, lembra que eu comentei com vocês que essas bombas de equipo especial, elas são utilizadas também para NPP. Então, se eu tenho uma dieta aí para correr em 24 horas, em 48 horas, normalmente se utiliza essa bomba, né? Porque o equipo, ele é especial, né? Ele é diferenciado, tá bom? Bombas de seringa. As bombas de seringa utilizam seringa de injeção descartável comuns para infundir, por meio de um dispositivo mecânico com um acionador, né, vai empurrando o embolo da seringa continuamente. Então, como eu falei para vocês, deixei uma imagem aí também. Ela é um pouquinho menor, essa bomba de infusão, né? Funciona igual.
a bomba de infusão comum, né, as normais. A única diferença é que, além do equipo, né, ao invés da gente colocar lá um suporte de solução fisiológica com medicação, normalmente é em seringas, né, sejam elas de 40, 60 ml, são umas seringas desse tamanho. Comando eletrônico dessas bombas, né? A eletrônica digital proporciona segurança para o usuário e o operador, com um teclado de comando como interface para o programa da função, permitindo controlar a velocidade por tempo ou volume a ser infundido. Na UTI, né, diferente de um PA, de uma enfermaria, é necessário que essas drogas sejam cuidadosamente ministradas, né? Eu não posso fazer o meu cálculo de gotejamento, posso, mas algumas drogas, infelizmente, têm que ser em bombas de infusão, porque elas precisam correr no tempo adequado, tá bom? Ventilação mecânica. Eu vou falar brevemente de ventilação mecânica nessa aula, porque na quarta aula eu vou demonstrar para vocês alguns parâmetros do ventilador mecânico, tá bom? A ventilação mecânica ou suporte ventilatório consiste em um método de suporte para o tratamento de paciente com insuficiência respiratória aguda ou crônica agonizada. Tem por objetivos, além da manutenção das trocas de gases, eliminar o trabalho da musculatura respiratória, reverter ou evitar a fadiga da musculatura respiratória, diminuir o consumo de oxigênio, dessa forma reduzir o desconforto respiratório e permitir a aplicação de terapeutas específicas. Então, quando o paciente está com grande desconforto respiratório, né, com queda de saturação, eu estou utilizando lá meu oxímetro, ele está saturando 60, 80, 50, né? Lembrando que o parâmetro de normalidade da saturação é de 95 a 100, né? Então, se meu paciente está com um grande desconforto respiratório, né, a equipe de saúde, os médicos, né, normalmente optam pela intubação orotraqueal, né? Nessa intubação, é realizado todo o procedimento e acoplado o ventilador mecânico, tá? Existem alguns parâmetros que é baseado em peso, altura, né? O mesmo suporte ventilatório que eu vou fornecer para um homem de 80, 90 quilos não é o mesmo suporte ventilatório que eu vou oferecer para uma criança de 7, 8 anos, né? Então, existem vários tipos de parâmetros, tá bom? Normalmente, existe um profissional fisioterapeuta dentro de uma UTI para manusear, né, estabelecer esse parâmetro, esse suporte adequado para o paciente. Mas é importante vocês terem ciência, né, porque pode ser que algumas instituições, né, não tenham esse profissional disponível 24 horas. Então, é importante a gente saber o básico da ventilação mecânica, tá bom? Atualmente, classifica-se o suporte ventilatório em dois grandes grupos. Então, o suporte ventilatório ele pode ser ventilação mecânica invasiva, como o próprio nome diz, é através de algo invasivo, né, de uma intubação orotraqueal, ou o tipo de ventilação não invasiva, que são os CPAPs, o BIPAP, né? Então, não necessariamente eu preciso intubar o paciente. Às vezes, só com o CPAP. CPAP e BIPAP são tipos de ventilação, né, que são máscaras acopladas no paciente, muito bem acopladas, né, que não sai nenhum vestígio de ar. E lá o paciente fica inalando, né, o O2, que é fornecido por 1 hora e meia, né? Pacientes que têm broncoespasmos normalmente não precisam ser entubados, porque em algum momento eles vão sair da crise, né? Mas muitas vezes é optado pelo CPAP, né? Que acopla esse O2 por um tempo determinado aí pela equipe. E aí acaba melhorando os parâmetros de ventilação espontânea, né? De saturação, enfim. Ventilação não invasiva. Vou falar agora sobre o BIPAP e o CPAP. Qual que é a diferença desses dois, tá bom? O CPAP é um dispositivo mais recomendado para o tratamento de distúrbios respiratórios.
Este dispositivo merece um fluxo positivo e contínuo, um fluxo positivo e contínuo de ar durante toda a noite, evitando que as vias respiratórias fiquem obstruídas. Eu coloquei aí utilizando toda a noite, mas é claro que em hospital a gente utiliza sempre que necessário, né? Mas existem alguns pacientes que têm apneia do sono, né? Então, normalmente eles usam esse equipamento, que são CPAP, né, durante a noite, que se em algum momento durante o sono eles pararem de respirar, né, tiverem aquela apneia, o aparelho entra por eles, né, para que não deixe a falta de O2, né? Então, CPAP, ele só manda O2, né? Então, o paciente, ele consegue fazer inspiração e expiração. E o CPAP só manda O2. Diferente do BIPAP, né? Como a gente fala BI, são duas funções. Ele faz a função de mandar o oxigênio para o paciente e devolver esse oxigênio. Então, do mesmo jeito que o CPAP só faz o BIPAP ele vai fazer tá? Então, existe essa diferença. O CPAP, ele manda um fluxo positivo contínuo. O BIPAP, ele manda e retira, manda e retira, manda e retira. Bom, os aparelhos de BIPAP são dispositivos bifases, que possuem o diferencial que permitem a configuração de dois níveis diferentes de pressão, uma sobre a inspiração e outra sobre a expiração. Os aparelhos, eles são muito iguais, né, visivelmente. O que muda, na verdade, são as opções, né? Se eu vou mandar fluxo para inspiração, se eu vou mandar fluxo para expiração, ou se eu tenho a opção apenas de mandar fluxo de inspiração, né, que é o CPAP, tá bom? Eu deixei a foto aí do paciente com essa máscara. Normalmente ela é muito bem acolopada, né? E os pacientes, eles fazem esse uso de máscara em casa para dormir, né? Muitos pacientes utilizam com diagnóstico aí de apneia do sono, tá? Desfibrilador. Também vou falar resumidamente que na nossa próxima aula, né, na nossa quarta aula, eu estarei falando detalhadamente tanto do ventilador quanto do desfibrilador, tá bom? Um desfibrilador é um gerador de energia elétrica de tensão regulável capaz de estimular o coração com dificuldade de contração. Então, lá no monitor cardíaco, né? Eu tô vendo que meu paciente está com uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. Normalmente, o médico opta pela utilização do desfibrilador, ou seja, dá um choque no paciente para que o ritmo cardíaco volte ao normal, tá bom? Na próxima aula, eu vou diferenciar a questão de desfibrilador e cardioversor, tá bom? No desfibrilador clássico, esse gerador conta com duas placas que devem ser posicionadas sobre o tórax do paciente de forma que a descarga elétrica atinja o coração. Atualmente, existem diversos dispositivos, tipos de equipamento para reverter um quadro de fibrilação auricular ou ventricular. Então, coloquei aí esses tipos de equipamento, né? Existe o DEA, né, que é um desfibrilador portátil, esse amarelinho aí do lado. Ele pode ter em academia, em shopping, né? Ele é automático, então você liga ele, né? Um paciente que está tendo aí alguma parada cardiorrespiratória no shopping, né? Normalmente os shoppings eles precisam ter esse DEA. Então, você liga ele e ele vai te falando, aclope as pás no paciente, identificando o ritmo chocável, ritmo não chocável. Então, o próprio aparelho, ele vai te dizendo o que deve ser feito. Continue a massagem cardiorrespiratória, afaste, né, choque, enfim. Esse desfibrilador automático, ele vai te falando os passo a passos. Agora, esse outro desfibrilador, que ele é um pouquinho mais antigo, né, mas existem em quase todas as instituições de saúde, né, esse desfibrilador também tem muitas emergências, né, os profissionais de saúde utilizam muito. Então, ao ver o ritmo
cardíaco lá no monitor cardíaco, o médico estabelece qual que é a hora de desfibrilar o paciente, tá bom? Ao contrário do automático, esse não fala, mas devido a toda a interação da equipe, né, o conhecimento, ambos os profissionais sabem quando utilizar ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal. E lembrando que no final dessa aula nós temos uma atividade complementar, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima!